Mas com 2 minutos de jogo já teve uma substituição forçada, que foi a saída do Sheik. E até o Valentim chegou aqui e falou que se surpreendeu com a escalação. O quanto você teve que trabalhar dobrado pensando nessa substituição forçada bem no começo do jogo? Boa noite, Mel. Boa noite a todos. Atrapalhou bastante o plano, né? O Dudu entrou para fazer o papel do meia. Rodrigo Bosquilha chegando agora, tinha condição de jogo, a gente até antecipou o cenário para ele estar disponível nesse jogo. A preparação física pediu para o jogo do Vila Nova, a gente construiu e tomou essa decisão em conjunto, é sempre um risco. A mesma coisa que aconteceu com o Mingote, a gente antecipou alguns cenários e acabamos perdendo o Mingote por 2 jogos, porque provavelmente ainda era o tempo de aguardar um pouquinho. A gente não quis, e essa responsabilidade é minha, né? E eu não quis cometer esse mesmo erro com o Bosquilha e com o Rodrigo também, que está voltando de lesão. E aí, infelizmente, uma fatalidade logo no começo do jogo ali, então aquilo que a gente tinha planejado precisou ser alterado. Enfim, de uma forma geral, são vários fatores que vão combinar. A equipe acabou não fazendo um bom jogo, né? Eu acredito que... E aí, tanto uma ideia, né, com mais jogadores de frente, e como uma ideia como foi contra o Avaí, isso prova que eu acredito que a equipe não fez 2 bons jogos aí. Então, são tentativas, né? Estou sempre tentando resolver alguns problemas sem perder equilíbrio. Hoje a gente acabou defensivamente no começo do jogo ficando exposto. Então, os gols saíram. Então, infelizmente as coisas não funcionaram hoje. Já tem jogo terça-feira. Amanhã já vamos trabalhar tudo de novo, já pensando no jogo de terça. Não dá tempo de lamentar. Pegar mais uma vez como aprendizado para aquilo que a gente quer fazer na sequência. Moraes, boa noite. Mais uma vez, a gente percebe a questão, parece que ser emocional quando toma gol. Porque começou um pouco melhor o jogo, né? Em cima, criou as oportunidades já no início, e aí tomou o primeiro gol. E aí, um erro acabou do William Machado no segundo gol, acabou errando um passe e culminou com a marcação do segundo gol. O que você pode falar dessa questão de, mais uma vez, o time sentir, assim, uma forma até estranha, né? Um time experiente, um time de muita qualidade, sentir a marcação do gol do adversário e não conseguir reverter o placar guanense? Dudu, estamos tentando trabalhar de diversas maneiras, isso de forma coletiva e individual também. Então, isso é uma verdade, a gente acaba sentindo bastante. E o jogo ele passa muito por esses aspectos mentais e emocionais, né? Então, a primeira chance do jogo foi nossa. E da mesma forma que o gol a favor ele te traz mais confiança, talvez um pouco mais de tranquilidade também. O gol que você sofre, ele acaba te ferindo, mas nesse nível que a gente está não pode ferir tanto, né? Isso está sendo recorrente. Então a gente estamos tentando trabalhar com aspectos coletivos e individuais também, né? Porque o gol faz parte do jogo. Hoje era um jogo que, por mais que aconteceram fatalidades ali que culminaram nos 2 gols do adversário, era um jogo que era perfeitamente normal a gente buscar a virada, né? Conseguimos fazer o primeiro gol, tivemos algumas outras oportunidades, um número altíssimo de finalização e etc. Então, estamos tentando, Dudu, esse treino mental de algumas maneiras. Inclusive, se fosse o caso ali de já mexer no primeiro tempo, aí eu prefiro, se fosse realmente o caso de fazer, eu preferi segurar para o intervalo. O Ronald até sentiu durante o primeiro tempo, estava fazendo um bom primeiro tempo, mas era uma substituição certa, e como eu já tinha queimado a primeira já logo no começo, o intervalo era uma oportunidade de estrategicamente a gente já poder fazer as outras mexidas na sequência. Estamos tentando, né? Estamos tentando com estratégias, com aspectos táticos. E aí esses aspectos mentais e emocionais é algo que a gente precisa realmente evoluir para conseguir ter um segundo turno do nível do primeiro e buscando sempre melhorar.
Boa noite, Guanais. A respeito da escalação inicial, o que dá para falar? O time entrou ali com atletas de frente, né, no jogo e tudo mais. Tinha o Jacildo do Scheidt como meio-campistas, né, de origem. E o que dá para falar sobre como isso foi planejado e, principalmente, o que faltou para dar certo essa estratégia de colocar esses jogadores ofensivos? E aproveito para emendar uma pergunta na outra. Passou por ter que fazer essa alteração, essa saída do Dudu, com as características que ele tem. O Operário perdeu isso, essa saída por ter sentido, né, logo nos primeiros minutos. Passou por isso não ter funcionado a ideia da escalação inicial? Com certeza absoluta, né? E tantos outros fatores que o primeiro tempo nos diz, né, em relação a desempenho, de uma forma geral. Então é tudo multifatorial. A gente sempre bate nessa tecla aqui. O jogo do Avaí, para mim, jogou do jeito que que vocês gostam aí, com volante, meia, não sei o quê, papapá, e também não foi bem. Então, se eu tiver sempre a resposta antes de como vai sair e vai ter a vitória, a gente sempre sai, a gente tá buscando as mesmas coisas. Então, perdemos um jogador com 2 minutos que, infelizmente, atrapalhou, porque a característica dele, ele que queria fazer, né? E o plano para o segundo tempo era um plano diferente, já que a gente não poderia contar com o Rodrigo, com alguns outros jogadores desde o início, né? Então, depois que perde, se tem essa análise em cima de... A estruturação ela é muito parecida, só quem vai fazer determinada função, né? Então, afetou diretamente, mas tudo bem, pode colocar como um erro no plano de jogo aí, né? Questão de escalação e etc. Nas outras entrevistas, e o que eu sempre ouço de crítica do time é que o time não faz gols. Aí a gente está tentando, de algumas maneiras, aumentar a eficiência ofensiva. Então, às vezes é colocando mais jogadores à frente, às vezes vai ser colocando mais jogadores no meio, às vezes simplesmente é uma mudança de característica. Então, e isso mesmo assim, pensando as coisas, vai chegar lá no jogo e tem que fazer acontecer, né? A coisa tem que funcionar, tem que ir lá e existe o desempenho. E o desempenho, ele envolve individualmente, dificilmente você consegue analisar individualmente um jogo. Então, mas é tudo partes de quebra-cabeças aí que a gente está tentando sempre buscar melhoria. Foi assim o ano passado, está sendo esse ano também. Vamos continuar, terça-feira já tem outra batalha aí, nós já estamos focados nisso. Boa noite, Guanais. Justamente após a derrota no jogo contra a equipe do Avaí na última rodada, acabou criando uma espécie de clima de necessidade de vitória no jogo de hoje e também no jogo contra o Vila Nova. Essa derrota, você diria que é um ponto fora da curva, até pela expectativa e a necessidade de voltar a pontuar em casa que o Operário tinha depois da derrota contra o Avaí? Sim, com certeza. Perfeito sua colocação. Respeitamos todos os adversários, mas hoje era um jogo para 3 pontos. Então, sair com 0 no jogo dentro de casa, o torcedor tem toda a razão de estar bem aborrecido, como eu também estou, né? E como os jogadores também estão. Então, só que faz parte, é um jogo de futebol, a gente não queria perder, e eu também não vou falar sobre merecimento, né? Então, independente daquilo que a gente pensou e daquilo que a gente executou, eles foram lá, fizeram os 2 gols e saíram gritando no corredor ali. Então, da mesma forma que a gente venceu lá no turno, perdemos agora, né? Só que o cenário para nós era um cenário de iniciar bem o retorno. Só que derrotas assim também nos trazem... Derrota do Curitiba eu gosto de lembrar, depois da derrota do Curitiba a gente emendou 4 vitórias. O que eu fico esperando é que, como a gente reage. Cair, beleza, agora como a gente levanta, né? Quando a gente está no chão a gente apanha mais, é normal. Mas como a gente levanta depois de um resultado adverso como esse, né? Então, tem mais... 18, 19 jogos, aí perdi a conta, aí tem um jogo que falta, e 18 jogos, mais 17. Tem bastante jogo para jogar, tem bastante água para passar debaixo da ponte, e começa aí já terça-feira, e nós vamos perder mais jogos também, e nós vamos ganhar mais jogos, e nós vamos empatar jogos. O importante é como a gente lidar com os cenários. Então, quando ganha e não vem aqui e tal, e perdemos. Então, paciência, recuperar a confiança dos meus jogadores, da minha equipe, a gente trabalhar nesses dias que antecedem ao jogo e fazer o nosso melhor para que terça-feira a gente esteja bem recuperado, a gente se apresente bem amanhã e já focar para aquilo que a gente tem que fazer, né? Então, vou recuperar os jogadores. Eu valorizo muito aquilo que a gente vem fazendo ao longo dessa trajetória, e não é uma derrota assim que vai colocar a gente para baixo, não, pelo contrário.
Boa noite, Emanuel. Gosto desse espaço aqui para a gente poder esclarecer, entender um pouco mais sua visão e também os argumentos, né, sobre ações. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão da escalação mesmo. Você mencionou de buscar alternativas para fazer gol, de mudar a equipe, e eu gostaria que pudesse lembrar na memória. Eu confesso que eu não me lembro e se puder me ajudar, se houver. A gente não lembra, de fato, eficiência tão grande com esses 4 jogadores na parte ofensiva como a gente viu em jogos com esses 3 jogadores no meio. E por que talvez não dar uma sequência maior para essa situação? Porque fez um jogo muito bom contra o CRB nesse formato e seguir com isso para tentar qualificar nesse sentido, um jogo que foram 2 gols. E também sobre sequência de alguns atletas. Hoje o Fagner Alemão não foi titular, o Alan Godoy voltou, Vinícius Diniz tinha recuperado um bom futebol, talvez contra o Avaí não foi tão bem, hoje também novamente no banco. Marco Antônio, você tinha elogiado ele, de volta fora. Daniel Lima foi titular, hoje também não relacionado. Guilherme Azevedo também. Alguns jogadores que não têm rendido há muito tempo com o Operário, como o Felipe Garcia, continuam como opção. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, só para a gente ampliar o debate também. Aí são opiniões, cara. Aí são opiniões de vocês e eu tenho as minhas opiniões e as minhas análises também. Né? Então, respeito a tua opinião, respeito aquilo que você vai pontuar. O jogo do CRB, o Mingote jogou. Né? Então, são vários fatores ali. E os outros citados, tudo bem. Pode ser considerado um erro ou não. Então, o Godoy não estava à disposição. A gente escolheu esse jogo para ele vem trabalhando bem e colocamos ele para jogar. A ideia central, se funcionou ou não funcionou, foi por causa daquilo que vocês falam que ele não teve um meia, né? O Dudu saiu já logo no começo, então não funcionou. Não tem problema vocês acreditarem isso a mim, tranquilo. Como eu falei, o importante é recuperar a confiança dos jogadores e a sequência vem a partir de bons desempenhos. Então, existem outros jogadores no elenco também. Então, não só questão de oportunizar, mas melhorar algumas coisas que a gente tem tentado fazer. Mas não quer dizer que você não está certo em relação a... Eu não consigo cravar se sai exatamente como saiu com o CRB, se a gente vencia o jogo. Eu não consigo cravar. Então, até porque o adversário é diferente e as outras relações são diferentes. Mas é um caminho. Provavelmente, não necessariamente ter mais jogadores à frente vai nos trazer mais eficiência. Hoje o que a gente queria era trazer largura com os extremos. Não necessariamente ter só jogadores à frente, mas quem estaria à frente, porque a gente sabia que a equipe deles tinha dificuldade de controlar os lados. Foi dessa forma que a gente fez o primeiro gol e das outras maneiras que a gente criou algumas alternativas também. Não funcionou na sua totalidade e é mais um aprendizado aí para a sequência.